Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de investimento de aposentadoria e vamos focar em previdência. Esperando vocês entrarem. Hoje a live é só aqui. Oi, Daniela, boa noite, tudo bem? Flávio, tudo bem? Deixa eu só colocar o tema da live aqui, gente. Espera aí. Alguns investimentos para aposentadoria, né? Hoje eu vou fazer a live com o Flávio, que na semana passada nós não conseguimos aposentadoria. Investimentos para aposentadoria. Isso aí. Deixa eu fixar aqui. Oi, Levi, tudo bem? Bom, enfim, não tô conseguindo fixar. Vamos lá, Flávio. Vou convidar o Flávio agora para participar. É o Levi que tá morando nos Estados Unidos, é isso ou não? Oi, Flávio. Olá, Vanessa, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. O pessoal tá chegando ainda. Ah, Levi. Oi, Levi. Grão em grão, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos trazer algumas orientações para vocês de investimentos, né, Flávio? Como oportunidades para aposentadoria e vamos aprofundar um pouquinho mais aí na previdência privada. Uma das nossas seguidoras pediu, né, para gente na semana passada e a gente Uhum. vai trazer mais informações aí sobre a previdência privada para que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Joyce, Isso boa mesmo. noite, tudo bem? Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal, só um minutinho. Cleire, Douglas, tudo bom? Aparecido, sejam bem-vindos. Caio, tudo bom? Caio é amigo do Flávio. Patrícia, tudo bom, amiga? Hoje o assunto, Douglas, vai ser sobre alguns tipos de investimento para aposentadoria, tá? Eu e o Flávio, que é outro educador financeiro, nós vamos falar, vamos dar uma introduzida aqui sobre previdência, que o pessoal solicitou aqui. Eu vou fazer umas perguntas para o Flávio e a gente vai debater aí em cima dessas perguntas, trazendo algumas outras oportunidades também, não é isso, Flávio? Isso mesmo, Vanessa, vamos mostrar aí alguns ativos financeiros que a gente tem, né? Que servem aí para poder auxiliar a gente nessa formação de carteira que a gente chama para aposentadoria, né? E conta um pouquinho para a gente sobre você. Você é educador financeiro, como que você, onde você mora, sua atuação, Eu sou daqui de São José do Rio Preto, interior de já São ouviu falar? Paulo. Já. Interior de São Paulo. Tô atuando como educador financeiro e consultor financeiro tem aí uns 3 anos já. E, e assim, é uma atividade que eu comecei por conta, né? Comecei a investir por conta, eu comecei a pegar gosto pelos investimentos, né? E aí isso foi surgindo assim, fui ajudando as pessoas, fui orientando de certa forma, e aí virou que uma profissão agora, né? Então a gente está aí nessa missão de levar um pouco de educação financeira para as pessoas. Legal. E você atua mais com pessoa física ou jurídica? Ou os dois? Pessoa física, Pessoa física? pessoa física. Pessoal, eu tô com um Finanças vizinho pessoais fazendo. Pode ser que vocês escutem, tá? Desculpa. é mais focado em finanças pessoais mesmo. Até já fiz um pouco empresarial, mas o foco mesmo é pessoa física. Acho que o pessoal cada E vez aí mais faço está. palestras também. Acho que as pessoas físicas mesmo estão cada vez mais conscientes, né, Flávio, dessa necessidade da Sim, educação financeira, de ter sim. mais conhecimento, de buscar mais informação, né, com os educadores. Eu acho que com a internet também, né, que está tendo muita informação hoje em dia, então muita gente acaba vendo e procurando, né, mais informação, começa a estudar um pouco mais, né, vai se aprofundando aí no conhecimento, então acho que a internet ajuda bastante também a levar
essa informação para as pessoas que às vezes nunca ouviu falar muito, né? Acha que investimento é uma coisa de outro mundo. E não é tão assim, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, até ações a gente vai poder falar aqui um pouquinho, mas é super tranquilo, né? Não tem nada de impossível aí para quem quer dar o primeiro passo, não. Legal. Então vamos lá, vamos começar falando de previdência privada, já que uma das nossas audiências na semana passada pediu. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Flávio é o seguinte: quais são as diferenças entre os planos de previdência abertos e fechados? Que eu vejo que as pessoas têm muita essa dificuldade de entender, né? Olha, o aberto, a gente pode considerar que são aqueles que são oferecidos por bancos, né, instituições, seguradoras, aquele que qualquer pessoa, indo lá num banco, consegue fazer, né? Através de corretoras também, a gente tem muitas opções. Então, esses os que são chamados abertos. E os fechados são aqueles mais restritos, que são, às vezes, específicos para alguma empresa, né? A empresa dá aquele benefício para os funcionários, então esse tipo ele é considerado fechado, porque só aquela empresa que vai ter aquele plano específico, né? Então, basicamente é isso. O aberto qualquer pessoa pode fazer e o fechado, basicamente, é para empresas. E, Flávio, você acha interessante quando a pessoa trabalha numa empresa que tem esse produto, né, da Previdência, a pessoa fechar ou não? Olha, não dá para a gente falar sempre assim, né? É bom ou ruim para todo mundo. Mas, em regra geral, sim, vale a pena, porque geralmente, né, quando a empresa dá esse benefício para o funcionário, ela acaba colocando uma parte igual, né? Então, você tem ali como se fosse dois aportes. Você coloca R$100, a empresa coloca mais 100, né? Então, você tem um valor de 200 mensal. Então, levando em consideração isso, né, que você consegue colocar um valor e a empresa colocar outra parte, é claro que cada caso é um caso, né? Precisa analisar cada previdência, cada benefício que a empresa está dando, mas, em geral, vale a pena sim. É muito bom esse tipo de previdência. Eu também acho, assim, acho que é um benefício que é válido as pessoas poderem pensar em fazer, até por conta dessa questão da empresa, geralmente, né, reinvestir aí mais 100% do valor do seu aporte aí mensal, né? Isso é muito bom. E se a pessoa também tem interesse, né, de continuar por muito tempo na empresa, de repente a pessoa está com algum projeto, alguma coisa ali no curto prazo, então, às vezes ela vai começar, mas logo vai ter que encerrar, né? Na verdade, até pegando um gancho, ela pode começar normalmente e ela pode migrar depois, ela pode fazer a portabilidade dessa previdência, né? Como na empresa ela tem os dois aportes, o dela e o da parte da empresa, se ela sair da empresa, ela vai ter só o dela, só que ela tem que repor o da empresa. Então, aí ela precisa avaliar se vale a pena para ela, né? Se ela estava colocando 100 e a empresa 100, ela vai ter que colocar 200 se ela fazer a continuidade dessa previdência por conta própria. Interessante. E a próxima pergunta seria: quais são os regimes tributários dos planos de previdência? Para as pessoas poderem entender. Olha, os regimes tributários é um pouquinho complexo de entender, mas vamos tentar colocar mais simplicidade, né? Então, nós temos dois tipos, que são a tabela progressiva e a tabela regressiva, tá? Bom, a tabela progressiva, a pessoa ela vai ter uma alíquota como se fosse única, tá? É de 15%, tá? E a regressiva, isso depende. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre o PGBL e o VGBL, né? Mas quando é o VGBL, que são dois tipos que a gente tem de previdência, ele vai ser o 15% sobre o lucro apenas. Tá? Se for o PGBL, aí é 15%, só que é sobre o total, sobre o valor que ela investiu mais o lucro. Depois eu vou explicar certinho qual que é a diferença desses dois. E temos a tabela regressiva, que aí ela começa numa alíquota maior, que é de 35%, e conforme mais tempo a pessoa vai ficando na Previdência, né, permanece na Previdência, essa alíquota ela vai reduzindo. Ela chega até 10% depois que completa 10 anos daquela aplicação. E quando eu vou pegar uma previdência privada, Flávio, eu tenho essa possibilidade de escolher uma ou outra tributação?
Indifere Sim, qual você escolhe produto um pode ou escolher, outro. o PGBL ou o VGBL? Isso, você vai ter essas duas escolhas, PGBL ou VGBL, né? E depois a forma de tributação, se é a progressiva ou se é a regressiva. Você que faz a escolha no ato ali para adquirir o produto. Existem muitas pessoas que não têm, né, esse conhecimento da tributação e sai fechando de qualquer forma, e geralmente quem fecha ali com a pessoa tenta levar a pessoa para vantagem para o seu lado, né? Para o lado É, da financeira, da corretora ou do banco. Por isso que é tão importante as pessoas exato. saberem dessa questão da tributação, de fazer a melhor escolha, né, para a sua realidade financeira. E as Uhum. pessoas muitas vezes Exatamente. fecham de qualquer forma, sem análise. Se a pessoa vai sem o conhecimento, né? Às vezes o gerente do banco, ele até pode perguntar, entender quais são os planos da pessoa, só que nada melhor do que ela mesma saber, né? Quais são os seus objetivos futuros aí. Então, dependendo se você fizer uma escolha e você está com um plano diferente lá na frente, pode ser que você fez uma escolha errada naquele momento. Então, o ideal é você, pelo menos, entender essas características, como que funciona. Não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, vai depender de cada perfil de pessoa, né? Então, assim, às vezes, para uma pessoa compensa o PGBL. Até a gente vai explicar melhor isso. O que é o PGBL? Ele tem um benefício fiscal que a pessoa ela consegue abater no seu imposto de renda. Só que o que acontece? Ela tem que pensar muito bem também, porque ela faz ela deixa de pagar imposto agora, né? Ela posterga esse pagamento, não que ela vai ficar isento desse pagamento. Então, ela deixa de pagar agora para poder pagar lá na frente, quando ela fizer o resgate dessa previdência. E aí, se ela optar pelo PGBL, né, ela vai ter a alíquota de imposto de renda, conforme a gente falou aqui, ou regressiva ou progressiva, só que é sobre o total, sobre o montante. No Então, ela final. precisa avaliar isso muito bem. Isso, no final, no resgate. Exatamente. Se ela optar pelo VGBL, então ela não tem esse benefício fiscal, porém, quando ela for resgatar a Previdência, ela só vai pagar sobre o lucro, sobre o rendimento. Tá? Então, por isso que é de pessoa, né? Ela precisa avaliar a primeira situação dela, quais são os objetivos, o perfil, o que ela espera, né? Para ela poder escolher o melhor produto. Existe É bom que a gente tenha, uma questão assim, é bom que a gente tenha duas opções, né? um detalhe que é bem importante, a pessoa que é isenta do imposto de renda e contrata uma previdência. Ela só pode fechar uma das duas, não é? Para o perfil dela? Olha, depende. No caso, se ela é isenta, não compensa o PGBL. É, isso aí, é o Porque o VGBL. PGBL, ela tem esse abatimento, isso. Ela tem aquele abatimento, né, que ela pode fazer de até 12% da renda Isso. bruta dela. Tá? Então, uma pessoa que tem uma renda anual de 100 mil reais, por exemplo, ela tem até 12 mil para abater disso. Então, ela vai pagar imposto sobre 88. Uhum. Né? Agora, para quem é isento de imposto de renda, não vai valer a pena, porque o principal a vantagem do PGBL é justamente isso, você conseguir abater o imposto de renda no hoje, né, para poder postergar esse pagamento lá na frente. Então, para quem é isento, geralmente é ideal fazer o VGBL. O VGBL para quem é isento de imposto de renda, então, né? Isso. E você quer falar para a gente quais são as principais diferenças do PGBL e o VGBL para as pessoas poderem entender? Além dessa questão, né, de quem já for isento, já saber que é o VGBL a melhor opção, né? Do imposto de renda. Basicamente, as duas diferenças são essas. Que ele consegue abater o imposto de renda no hoje, né, postergar esse valor. Claro, se a pessoa, de repente, ela fizer um bom planejamento, qual que é a vantagem? Então, ela deixa de pagar esse imposto agora, né? Ela investe esse dinheiro. Então, se ela investir esse dinheiro todos os anos, ela lá na frente vai ter um rendimento melhor e ainda vai, na hora que resgatar, vai pagar o imposto de renda, só que ela vai ter um ganho ali ainda, né? Ela vai ter esse rendimento de todos os anos que ela permaneceu. Então, essa é uma ideia bacana para quem quer fazer esse planejamento. Claro, se você deixar de pagar, mas não investir, também já não vai valer tanto a pena, né? Então, a principal diferença é essa. E no VGBL, para quem é isento, realmente não vale a pena fazer o PGBL, né? Faz o VGBL.
E um detalhe importante, que é muito interessante, na minha opinião, sobre a previdência privada, aí qualquer uma das duas formas, né, VG ou PGBL, é para plano sucessório. Então, se a pessoa tem um filho, né, ou ela quer deixar esse montante para o seu filho, não passa por inventário, né? Quando a pessoa vier a falecer, ele não passa por inventário. Você coloca lá um beneficiário e aí ele já vai direto para a pessoa, né? É diferente de outros ativos financeiros, de imóvel, de veículo, que seja, que ele tem que passar por um processo, mais burocracia. Então, a Previdência ela tem essa vantagem muito boa, na minha opinião, que é justamente o plano sucessório, né? Para quem tem essa preocupação. A pessoa que opta em fazer uma previdência, ela tem que ver bem, ter essa opção muito de longo prazo mesmo da retirada ali desse seu dinheiro, né? Algo de 10 anos para frente, certo, Flávio? Se for curto prazo, não vale a pena, né? Médio prazo já não vale a pena. Não vale. A não ser assim, depende também da idade da pessoa, né? Mas geralmente não vale a pena. Até uns 5 anos, 10 anos, eu acho que não vale muito a pena. Faz mais sentido acima de 10. Tanto pela questão tributária, né? Quanto mais tempo você ficar, menos imposto você vai pagar. E, claro, o seu dinheiro vai rendendo todos os anos, né? Então, serve também como um complemento lá na frente, né? Se a pessoa ainda tem 20, 30, 40 anos para trabalhar até se aposentar, não faz sentido ela colocar por 5 anos e depois retirar, né? Porque vai ser um complemento dela lá no futuro. Então, é ideal que a pessoa tenha essa visão de longo prazo, né? Não só na Previdência, mas em todos os tipos de investimentos, né, que a pessoa pretende fazer. Eu vejo muita gente começando a investir e um mês já saca o dinheiro. Às vezes até menos. Então, assim, você não vê o patrimônio crescer, né? Se você começa a investir, de repente não deu aquele resultado que você esperava, mas é curto prazo, geralmente não é difícil, mas assim, você não vê muito resultado no início, né? Eu costumo dar exemplo assim, igual você ir na academia, igual você começar a fazer uma dieta, né? Não é rápido as coisas. Então a gente tem que sempre pensar um pouco mais lá na frente, ter um pouco mais de paciência, consistência, né? Porque todos os meses você precisa adquirir esse hábito de poupar, de investir, fazer a sua reserva lá no futuro. Os aportes da Previdência, eles são fechados na hora, o valor mensal, né, do aporte. Eles são fechados na hora do contrato ali com a corretora ou com o banco, ou você pode mudar os valores mensalmente? Eu quero R$100 no mês, 200 no outro. Como que fica assim, o aporte mensal? Você pode mudar. Você pode começar já com um aporte inicial, né? Às vezes tem gente que já tem um valor inicial e faz ali uma parcela, né? Vamos dizer assim, de R$100, 200, R$1.000, e aí você pode mudar isso ao longo do tempo também. Tá? É bem tranquilo quanto a isso, não tem restrição nenhuma. Mas também as pessoas têm que entender que tem que ter esse aporte, né? Todo mês a pessoa tem que se comprometer para que essa previdência gere um resultado para ela no futuro. Eu vejo muitas pessoas tendo uma grana inicial, coloca lá e não continua a aplicação, né? O investimento mensal todo mês, o aporte. Um ponto positivo também é que ela é automática, né? Então você já tem a retirada ali, o desconto, né, automático da sua conta. Então não tem como a pessoa correr muito. Mesmo sendo a fechada, que é lá dentro da empresa, né? Que a empresa deu esse benefício, então ela já desconta da folha do funcionário. E se for aberta também, você fechou com um banco, por exemplo, ele já faz o desconto automático do seu salário também, da sua conta, né? Na corretora de investimento, como que é? Também. Você já tem um desconto automático ali na Previdência. Não são todos os tipos de investimentos que são assim, né? Por exemplo, Tesouro Direto, poupança você consegue fazer, né? Uma programada, mas ações você tem que ir lá e, de fato, investir, né? Tem que ter o controle ali mensal, separar uma parte, ir lá e fazer o seu investimento. Então, para quem não tem esse hábito, né? Ela meio que te força, né? Todo mês a se comprometer ali com aquele aporte. Sim, e muita gente que não tem esse hábito, tem essa dificuldade, às vezes eles acabam optando por qualquer tipo de
coisa que pareça ser investimento, né? Por exemplo, um título de capitalização. Muita gente faz o título de capitalização com aquele intuito de, não, todo mês eu vou colocar um valor ali obrigatoriamente, né? Mas não vai ter um rendimento, não vai ter rendimento nenhum. Título de capitalização Então, nem é investimento, né? Eu já até fiz uma não, live e nós deixamos isso bem claro para o pessoal que nem é investimento. não. E me fala uma coisa, Flávio, quais são as taxas cobradas nos fundos de previdência? Para o pessoal ficar bem... Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas têm que se atentar nas questões das taxas, do que são cobradas delas. As pessoas vão com muita sede ao pote em pensar em quanto vão ganhar, né? Mas daí não pensam no que tem que pagar para que isso gere resultados para ela, que são as taxas de administração, enfim. Conta aí para gente. Olha, nós temos bastante taxas, né, na Previdência. Só que hoje em dia até que deu uma reduzida boa. Antigamente a gente tinha, até nos grandes bancos, né, taxa de entrada, que a gente chama de taxa de carregamento. Então, se a pessoa coloca R$100 e tem uma taxa de 2%, R$2 já é retirado do valor do aporte dela. Hoje em dia, eu acredito que não está tendo mais esse tipo de taxa, tá? Mas é bom dar uma olhada se a pessoa tiver esse interesse de fazer. Nem nos tem grandes taxa de bancos? Carregamento. Nem nos grandes bancos? Eu dei uma pesquisada, eu ouvi falar também que os grandes bancos estão zerando essas taxas de carregamento. Mas é bom ficar atento, né? Falar. É bom ficar atento. Taxa de entrada, de saída, né? Então, se você fizer um resgate total ou parcial, existe essas duas taxas, possíveis taxas, né? Às vezes ter taxa de custódia também, que é uma taxinha mensal ali, de você só manter o seu dinheiro investido. É bom ficar de olho, mas geralmente não tem. E a que tem em toda a Previdência vai ser a taxa de administração. Essa não tem como correr. Os grandes bancos, corretoras, instituições, todas elas têm a taxa de administração. Ela é anual. E aí ela é anual, ela é descontada já, você não paga nada por fora, né? Você não tem que gerar nada e pagar. Então, o próprio fundo ele já faz esse cálculo da taxa anual e faz essa retirada. Mensal ou uma vez ao ano? Ele vai fazendo provisões, né? Então, por exemplo, se você entrar lá e consultar o saldo, vai ter já ele descontado da taxa. Tá? E aí, se você fizer o resgate, vai ser aquele valor que está lá, então. Então, você não vê depois uma retirada dessa taxa. Só que ele vai fazendo as provisões, e ele recolhe isso anualmente. Tá. E aí, depende. A gente tem fundos mais conservadores, né, que a gente chama, que são aqueles que não oscilam, que geralmente têm um rendimento aí de acordo com a taxa Selic. Tá? Esses, eles tendem a ter uma taxa de 0,3% a 1% em média, mais ou menos. Isso, fundos conservadores. Aí a gente tem fundos de previdências também mais agressivas, que aí o fundo ele investe até em ações. Ele pode investir, alocar esse recurso em vários lugares, né? Pode ser em títulos públicos, que é do Tesouro Direto, pode ser em outras instituições, pode ser em ações também. Então, ele tem ali uma variedade de produtos que ele pode estar alocando esses recursos. E aí, se ele é um fundo considerado um pouco mais agressivo, né? O que é agressivo? Ele está investindo um pouco mais em renda variável, que são ações. Então, esse fundo de previdência ele pode ter oscilações aí ao longo do tempo, tá? Às vezes ficando até negativo também, tá? É porque tem um pouco mais de risco, mas é aquilo que a gente falou, para longo prazo, né, tende a ter um retorno mais satisfatório. Mas, então, esses fundos... Vou tirar uma dúvida aqui. Esses fundos de previdência, eles têm vários tipos de investimento dentro do fundo, não é isso? Só para as pessoas poderem entender. Vai ter os fundos mais conservadores, são os de renda fixa, né? E os fundos mais agressivos são os de renda variável. É isso? Mas aí não é um investimento na própria previdência, né? No investimento previdência privada. Como? É que por se tratar de um fundo, né? Várias pessoas estão colocando dinheiro ali para um gestor, para uma pessoa capacitada, então ele vai pegar toda essa grana que está lá e vai fazer as alocações. Em vários investimentos. Então, em vários investimentos. Então, indiretamente, a pessoa vai estar investindo em ações, indiretamente, né? Vai estar investindo em títulos públicos,
vai estar investindo em produtos de bancos também. Então, passa por um terceiro, vamos dizer assim, né? Alguém, você está delegando, né? Você está delegando para uma pessoa, né? Para um gestor, fazer a alocação dos recursos. A gente não sabe exatamente onde fica alocado. A gente consegue ter uma visão, assim, um pouco de atraso, né? Porque eles não deixam atualizados. Eles só divulgam com um prazo de 2, 3 meses depois do passado. Então, de 3 meses atrás, a gente sabe onde estava alocado aquele recurso. Hoje, a gente não sabe. E os fundos, então, as taxas é de 1%, é isso que você falou ou não? Isso, de 0,3% a 1% de renda fixa, que é mais conservador, né? Então, não vai ter tanta oscilação, mas vai ter um rendimento também um pouco menor. E de 1 a 2, podendo até chegar a 3%, 4%, dependendo se for banco grande, né? Banco grande costuma cobrar um pouco mais de taxa. Mas geralmente é isso, de 1 a 2, até podendo chegar até 4%, 5%, quando são fundos mais arriscados, agressivos, assim, Então, com esse perfil de investir em renda variável também. Na verdade, vamos deixar bem claro para o pessoal. Na verdade, investir na Previdência dentro de um grande banco vai sair muito mais caro para o bolso da pessoa física, né? Do que se ele buscar por uma corretora de investimentos. Que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de abrir uma conta numa corretora, de começar a entender como que funciona esse mundo. Conta aí pra gente, não é isso? O pessoal vai sair numa vantagem indo para uma corretora de investimentos, certo? Certo. Geralmente, nos grandes bancos, claro, não é regra também, mas geralmente, principalmente para quem tem pouco recurso, né, às vezes para quem tem uma renda maior, um recurso maior para estar investindo, às vezes eles conseguem ter acesso a investimentos um pouco melhores, né? Mas geralmente, via de regra, corretoras, né, que você vai encontrar aí tanto previdências, todos os outros tipos de ativos, né, CDB, LCI, LCA, todos os outros produtos também que a gente tem, uma taxa, o que tem taxa de administração, geralmente mais baixas, né? Então, a corretora hoje em dia tá muito, assim, também com a internet e tudo mais, então tá tendo muitas corretoras que estão, aos pouquinhos, aí tomando clientes, né, mercado dos grandes bancos. Então, por isso até que os grandes bancos zeraram taxa de corretagem para Tesouro Direto e essa taxa de carregamento de fundos de previdência também eles zeraram. Então, muito por conta dessa concorrência, né, que tá chegando. E a pessoa tem que entender que esses fundos de previdência, o banco ou essas corretoras, elas vão reinvestir em renda fixa ou renda variável, que é algo que ela própria poderia fazer sem ter que pagar essa taxa, certo? Certo. Então, assim, se a gente for pegar os pontos positivos que a Previdência tem, que são aqueles que a gente falou no início, né? Às vezes ela conseguir pagar menos imposto agora, tem a questão do plano sucessório, né, que eu falei, então são características específicas da Previdência, que a gente não encontra em outros produtos. Né? Então, se a pessoa ela tem essa preocupação com plano sucessório, pagar menos imposto, claro que ninguém quer pagar tanto imposto agora, mas ela fazer um planejamento tributário bacana, a Previdência ela atende muito bem isso. Caso a pessoa não tenha esse intuito, essa visão, ou essa preocupação hoje, ela mesmo pode fazer a alocação dos seus recursos. Da mesma forma que a Previdência faz, qualquer pessoa hoje pode fazer, tanto em renda fixa, né, com Tesouro Direto, outros produtos, e renda variável também, como ações. Então, hoje é muito fácil de você fazer esse tipo de investimentos. Não tem, até de valor também, é muito acessível. A partir de R$30, a gente tem ações de R$10, 15. Então, assim, é muito acessível. Muita gente acha que precisa de ter um valor muito grande, né, para poder investir. E acaba, por isso, a maioria conhecendo só a poupança, né? Porque a poupança é a partir de R$1, né? Qualquer valor. Mas eu acho existe... muito relevante assim, as pessoas entenderem, né, que a Previdência hoje... Existem investimentos com rentabilidade, né, com rendimentos mensais muito melhor que a Previdência. Tô certa, Flávio?
Sim, E que a própria pessoa buscando por conhecimento por estes investimentos com melhor rendimento mensal, ela pode fazer esse investimento ela mesma diretamente, não contratar uma previdência para um banco, né, ficar gerindo este fundo para ele ainda cobrar um custo de você que você poderia estar investindo, na verdade. Se for 1%, se for isso. 2%, 3% ou 4%. A gente tem que pensar que mesmo se o valor for pequeno, seria um valor que viria a seu favor e não contra você, né? Sim. É assim, a pessoa, se ela tiver esse interesse de aprofundar, né, conhecer um pouco mais, ela mesma pode fazer a sua carteira de previdência, né? Então ela faz a mesma coisa que o fundo pode fazer, de alocar em vários lugares, né, em ações, renda fixa, a pessoa também pode fazer. Então, claro, ela vai precisar conhecer, né? Ela não vai sair investindo em qualquer coisa também, principalmente o que corretoras fazem de recomendação, né? Então, eu não gosto muito de recomendação, eu gosto de ensinar as pessoas para elas fazerem de acordo com os seus objetivos. Perfeito. A recomendação acaba sendo uma coisa muito ampla para todo mundo e é muito individual, né? Eu costumo dizer que investimento é você usar os investimentos como uma ponte, na verdade, né, para você atingir seus objetivos. Então, a pessoa lá do outro lado que está recomendando, ela não sabe qual que é o seu objetivo. E aí você acaba investindo por investir e pode ser que não seja o seu objetivo naquele investimento, né? Mas é bem isso mesmo, Vanessa. Eu queria que o pessoal deixasse alguma dúvida aqui para a gente ir respondendo também depois no final, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir Só mandar colocando aí. mensagem, né? Que a gente vai respondendo, com certeza. E falando de corretora, eu sempre, quando eu trago esse tema de investimento aqui na live, né? Falo com o pessoal, eu sempre dou umas 4 indicações, assim, dou os nomes, né? Sem nenhum, esperando nenhum retorno deles, é realmente que eu sei que são idôneas, mas sempre indico as pessoas poderem buscar as corretoras de investimento lá no site do Banco Central. Se tiver lá na listagem, o Banco Central está tudo ok. Você tem alguma corretora que você acha aí legal, deixar as pessoas para poderem, né, pesquisar a corretora, conhecer? Eu sempre falo, vai buscar pelo menos 3 corretoras para ver qual mais, né, melhor se alinha aí ao seu perfil também de investidor. Sim. Olha, eu tenho conta em todas, quase. Mas assim, eu gosto muito da Modal, da Isinvest, Uhum. e tem o Banco Inter também, né? Que eu acho muito bacana, tanto para banco, para corretora. Então, assim, por exemplo, o Inter não cobra nada, né? Nem para investir, nem para ter cartão de crédito, não cobra para nada. Você pode A se Modal tem um tornar um custo bem baixo, correntista sem custo nenhum, né? E ter ainda uma sem plataforma de custo nenhum. investimento que é a Pai. Isso, exatamente. E lá você tem todos os tipos de investimentos também, ações, fundos imobiliários, fundos. Acho que tem previdência lá também. Então, o Inter, a Isinvest e a Modal, eu acho bem bacana também. O pessoal tem atendimento bacana lá. As taxas deles são bem baixinhas também, então é bem acessível. Assim, a gente fala de corretora, né? Mas é muito questão também assim de você se adaptar, né? Ver o Ah, atendimento, como né? que é a plataforma. Porque o produto em si, ele é o mesmo, né? Então, todas as corretoras estão disponibilizando as mesmas ações, os mesmos produtos de renda fixa. Basicamente, ela é uma intermediadora, né? Ela não tem produtos próprios, vamos dizer assim. Então, é mais do que a pessoa gostar ali de plataforma, de atendimento, né? Que acho que faz mais diferença, assim, para a pessoa escolher. Ela tem que ver o que mais se adequa, né, ao perfil dela para ela poder É, escolher. E assim, se né, não for nenhuma dessas corretoras que você citou aqui, que elas possam analisar corretoras, é só ver essa certificação com o Banco Central. Se está no Banco Central, passou pelo Banco Central, está tudo ok, pode trabalhar, né, o seu dinheiro com essas corretoras de uma forma bem segura, porque o Banco Central é bem exigente, a gente sabe. sim, sim. E oi, contadora da Bolsa. Olá, boa E noite. assim, e as corretoras, se você também pesquisar, olhar no rodapé ali embaixo da página dela, sempre vai ter os selos, né? Vai ter o selo da Bolsa, da CVM,
do Tesouro Nacional, então ela tem as certificações ali para ela poder atuar, né, no mercado. Isso é interessante, as pessoas poderem, né, olhar também essas certificações no próprio site e se Sim. atentarem, né? E como hoje está muita coisa de pirâmide, né? É só você olhar também. No site dessas empresas que prometem esses ganhos exorbitantes, aí não vai ter nenhum selo de CVM, de bolsa de valores, nada, né? É tudo fria, vamos dizer assim, né? Isso foi até um tema que a gente tentou trazer melhor na outra live. A gente podia até falar um pouquinho, né, Flávio? Que a gente sabe que está uma chuva de pirâmides aí, as pessoas estão se iludindo demais com ganhos fáceis, que a gente sabe que não é tão assim, né? Não existe ganho fácil. Você tem que Não existe. saber Não trabalhar existe com almoço grátis, né? Como diz aquela frase, não existe almoço grátis. né? É impressionante que, assim, todo dia eu escuto falar de uma nova pirâmide que está surgindo e uma que está sendo bloqueada. Uhum. Quase todo dia acontece isso. Ou uma que está surgindo, nova, novidade, ou alguma que a Polícia Federal já está interditando, então já está bloqueando os saques, as pessoas já ficam desesperadas, porque às vezes a gente ouve muito relatos, né, de pessoas que vende casa, vende carro, vende tudo, porque ela começou com um pouco, com R$ 100, R$ 500, e aí deu certo, né? Muitas vezes no início ela consegue ganhar um pouco de dinheiro. Oi, Renata. E aí passa alguns meses, passa algum tempo, o que acontece? Muita gente já entrou, começa a inflar o negócio e começam todo mundo querer resgatar, e aí não consegue mais. Então é onde a pirâmide cai por si só mesmo. E então a pessoa começa com um pouco, ela vê que está dando certo, aí ela vai, chama um amigo, depois chama outro amigo, e o amigo chama outro, e ela vende casa, carro, tudo que ela puder vender para poder, né, se ela está dobrando os R$ 100 dela para 200, ela vai querer colocar 10 mil, 50, 100 mil. E aí é onde o negócio não tem uma vida prolongada aí, né? A gente, infelizmente, acaba vendo muito isso no dia a dia. A minha orientação, né, para as pessoas que estão querendo, né, levantar um dinheiro mais agressivo, porque eu vejo que as pessoas que vão para esse lado estão a fim de, né, levantar um dinheiro numa quantidade mais agressiva. E tudo bem, nada de errado nisso. A minha orientação, a melhor forma de você conseguir progredir, fazer um progresso ainda maior no seu dinheiro, é você buscar um empreendimento que você faça com amor, que daí o seu negócio vai surtir muito efeito no mercado que ele for atuar e você começa realmente a ver resultados. Por mais que às vezes a pessoa já tentou empreender, não deu certo, né? Passou por alguma frustração, mas às vezes não era o negócio certo para você, você não estava alinhado. Então, a partir do momento que você descobre o propósito seu de vida, sabe com que você realmente quer trabalhar, o que você ama fazer, né? Ter aquele desejo insano todos os dias de ocupar, né, as suas horas com aquele ofício, eu acho que a melhor coisa é a pessoa pegar, ao invés de vender uma casa e colocar numa pirâmide, empreenda, então, que com certeza você vai fazer com muito amor, seu dinheiro vai render bons lucros aí, até num espaço de tempo, às vezes, menor do que você imaginaria, entendeu? E as pessoas não entendem isso, né? Quanto o empreender dessa forma, se buscar algo que ama para empreender, geraria mais lucros do que uma pirâmide. É que as pessoas querem facilidade, né? Não ter muito trabalho para ganhar dinheiro. Isso não existe. De forma lícita, não existe. Muita gente não quer ter esse trabalho, né, de pesquisar, de conhecer, estudar. Às vezes abrir uma empresa também, mesmo ela sabendo que o retorno pode ser maior, pode ser mais duradouro também, ela acaba por comodidade ficando ali na mesma, mesmo que ela também, para começar a investir, ela sabe que é com pouco, mas ela acha que não vale a pena, então ela prefere curtir o hoje, né? A gente vê muito esse perfil, né, de pessoa. Que, por ausência de educação financeira, né, Flávio? Porque quando a pessoa... Oi? Por ausência de educação financeira, essas pessoas saem em busca de um dinheiro fácil porque elas não são educadas financeiramente. E por conta disso, caem desesperadas. Sim, a maioria das vezes, né? A falta de educação financeira, ela desencadeia vários problemas, né?
Não só a falta de dinheiro, mas problemas em casa, no trabalho, com relações, né? Então, a educação financeira ajuda muito, né? Muita gente às vezes confunde isso, achar que a educação financeira é só poupar, só investir. Não, eu costumo dizer que é um estilo de vida, né? São Mudança de hábitos que hábitos, você... costumes. Exato. Você passa a utilizar o dinheiro de uma forma mais inteligente, porque você prioriza as coisas, né? Eu falo muito isso. Você prioriza aquilo que te faz bem, aquilo que te dá felicidade, aquilo que te dá prazer. Então você deixa de gastar com coisas que não faz sentido para sua vida e usa mais com o que faz sentido, né? É isso. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de viajar, né, que é o meu caso, então você deixa de gastar com certas coisas que não faz sentido algum, né? Não me traz felicidade nenhuma, não me traz prazer nada. E aí você joga essa parcela para a parte que te dá mais alegria, mais motivação, né? Tem gente que tem algum tipo de hobby, não tem problema no que seja, né? Mas o ideal é que a pessoa saiba, encontre isso dentro dela e ela comece a praticar, né? Educação financeira também é uma prática, não é De um você dia para falar, eu noite. vou começar, não é do dia para a noite, exatamente. É uma mudança, assim, é muito mentalidade, é mais mentalidade do que matemática, eu costumo dizer. Eu te falo A que pessoa assim, não precisa. eu não sei se você veio de um lar que você foi educado financeiramente bem, né? Logo desde assim, de infância e tal. Eu vim de um lar perturbado, assim, conturbado, né, com questões financeiras. Então, quando eu decidi me educar financeiramente, né, buscar realmente essa linha de raciocínio, não só aprender a fazer o dinheiro, mas ser educada com o meu dinheiro, ter uma relação saudável com o meu dinheiro. Foi uma mudança radical, bruta, assim, e assim, no começo parece que você está indo contra os seus anseios, a sua vontade, né? Porque você tem Uhum, hábitos ruins com o seu dinheiro. Mas, de repente, passado ali aqueles meses iniciais, sei lá, acho que os 3, 4 primeiros meses são os piores, você começa a ver que, tipo, sua vida é super adaptável a tudo, entendeu? Você se adapta a coisas novas, né? A formas diferentes de viver para você poder realizar mais sonhos, né? Concretizar seus objetivos aí. uhum. Assim, ó, até não posso falar muito, minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe tá olhando aqui. Não, mas assim, não, a gente era tranquilo, assim, em relação à família. Não tinha muita educação financeira, mas também não era totalmente descontrolado. Mas, assim, não sei por qual motivo eu saí um pouquinho fora da casa ali, da casinha, né? Eu sempre fui um pouquinho considerado mão de vaca, mas assim, eu não tinha educação financeira. Olha que louco, assim, né? Eu era considerado mão de vaca, mas eu não tinha educação financeira. Mas a partir do momento que eu comecei a mudar isso, né? Comecei a perceber isso, ver as vantagens, né? Porque assim, a gente precisa enxergar o que pode trazer de benefício isso, porque senão também você não saber, você nem começa, né? Uhum. Então, quando eu comecei a entender isso, comecei a praticar, né? Claro, no começo você estranha um pouco, é normal, mas que nem você falou, 2, 3 meses ali você já vai se acostumando, porque olha que bacana também, eu sempre tive o hábito de anotar. E aí eu anotava, mas o que era? O meu era, eu costumo dizer assim, tem o controle e tem o orçamento. Então, o controle é você perguntar para o dinheiro no final do mês para onde ele foi. Você senta lá na planilhinha, pega tudo que você já gastou e anota. Você sabe onde você gastou, mas não tem muito assim, uma efetividade, porque você não consegue mudar isso no meio do caminho. Você já gastou. E o orçamento você faz uma previsão, você joga o que você pretende gastar no mês seguinte, não o que gastou do mês passado, né? Uhum. Então, eu costumo dizer essa diferença. Do controle é você perguntar para o dinheiro para onde ele foi e o orçamento é você falar para onde ele tem que ir. Então, eu fazia o controle. Mas eu sempre ficava no 0 a 0 ali. Nunca fui endividado, mas também nunca tive nada. Então, eu passei a adotar a parte do orçamento. Comecei a fazer previsões para os próximos meses e tentar seguir isso, né? Então, assim, foi um pouquinho difícil no começo, mas depois que você se acostuma, É um vira uma hábito rotina, vira um hábito. na Exatamente. vida, como alimentação, como saúde, né? Cuidar É do como tudo, né? corpo, a saúde física mesmo, né? Exatamente. Mental, tudo isso é um hábito, né? Uhum.
Mas E é bacana os benefícios pode que falar. isso traz, né? Essa mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude, traz muitos benefícios. Então, melhor assim, eu posso arriscar dizer que em todas as áreas, não só na parte financeira, mas em todas as áreas você tem uma melhora e você vai percebendo isso aos poucos. Não é assim também, hoje melhorou. Não é do dia para a noite. Você vai percebendo isso. Comecei a montar minha reserva de emergência, que é o primeiro passo, né? Então, na hora que você consegue chegar naquele objetivo, você fala, beleza, estou mais tranquilo agora. Pelo menos por um período eu estou mais tranquilo. Vou começar a pensar um pouco mais no longo prazo agora. Eu vou começar a me planejar para um objetivo de daqui 1 ano, 2 anos. Então, você começa a trabalhar melhor isso daqui em diante, né? É isso aí. Show de bola. E então, vamos só voltando para a Previdência, você indicaria ou não Previdência para as pessoas privadas? Ó, eu indicaria, assim, depende, né? Aquela resposta. Mas, para quem pensa, quem tem uma preocupação maior com plano sucessório, lá na frente, né? Ou tem aquele objetivo de encurtar o imposto de renda agora, né? Pagar menos imposto, utilizar aquele benefício que o PGBL dá, vale a pena, tá? Mas, assim, não dá para a gente também falar em optar por um ou outro. A pessoa pode decidir fazer uma previdência e continuar investindo em ações, em título público, por exemplo, né? Ela pode incluir a previdência na carteira dela. De investimento. Exatamente. Tem muita gente que faz isso. Ela começa... Porque são vários objetivos que a gente tem ao longo da vida, né? Então, ela tem aquele objetivo de fazer um plano sucessório. Beleza, ela vai lá, faz uma previdência com uma parte do seu patrimônio. Agora ela pensa em pagar a faculdade do filho também, de repente. Nasceu agora, então daqui a 18 anos você vai fazendo uma reserva para ele. Né? Quero fazer uma viagem daqui 2 anos. Então você vai alocando o seu capital de acordo com os objetivos. Então cabe uma previdência, cabe lá até a poupança, a gente às vezes fala um pouquinho dela, mas para o dia a dia, às vezes compensa deixar na poupança. Né? Uma reserva de emergência. É como uma reserva. Porque a gente fala reserva de emergência, ele tem sempre assim, um dia para resgate, às vezes é no mesmo dia, mas é sempre em dias úteis. Né? Então, para quem tem essa preocupação de repente, às vezes colocar uma parte na poupança para uma emergência final de semana, por exemplo. Você consegue sacar, né? Cabe ali um pedacinho. Né? O que não pode é ela só investir na poupança. Né? Aí não vai trazer muito retorno para ela. Mas assim, a poupança a data do aniversário, né? Se você sacar no meio do mês aí, você perde o mês de rendimento. Então, por isso que é muito específico para um objetivo, que é uma reserva de emergência. Não é para você rentabilizar, né? Se a pessoa decidir colocar uma parte na poupança, ela tem que estar ciente que ela não vai ter aquele rendimento maravilhoso. Mas para atender ela no final de semana, à noite, né, que os bancos você consegue sacar naqueles 24 horas, então é uma opção. Mas a carteira de investimento como um todo, ela tem que estar ali bem diversificada. Ela pode ter um pouco na previdência, um pouco em ações, um pouco em fundo imobiliário. Às vezes a gente está falando aqui, mas o pessoal não deve compreender muito. Depois a gente até pode fazer uma live só para aprofundar esses assuntos, né? Uhum. Mas, basicamente, é ela fazer uma diversificação. Pega um pouquinho de risco, pega um pouquinho de mais conservador, e aí cada pessoa vai saber o perfil dela, né? O que ela aguenta mais para ver de oscilação, ou não, ela prefere só ter parte de renda fixa, que não oscila, que não tem muita, né, volatilidade. Então, cada pessoa vai, aos poucos, encontrando o seu perfil, né, ao longo da sua trajetória como investidor, né? Porque, querendo ou não, trajetória que eu digo você começar a investir e investir para sempre, né? A pessoa tem que sempre manter esse hábito. Porque se ela começar a investir, colocar e retirar, daqui 30, 40 anos que ela for se aposentar, ela não vai ter nada, né? Então, o ideal é que ela vá colocando, vai alocando esses valores de acordo com os seus objetivos e perfil, né? Conhecendo os produtos, conhecendo as características de cada um, porque ações oscila mais, fundos imobiliários já oscila menos, né? Previdência é um fundo, então você sabe como que funciona cada um ao longo do tempo. Então você vai conhecendo e vai fazendo a distribuição mês a mês até você chegar
naquela alocação que a gente chama ideal, que é eu quero ter X em previdência, X em ações, X em tesouro direto, né? Então a pessoa vai desenhando aí ao longo do tempo a sua carteira de investimentos. Legal, legal. Bom, se o pessoal tiver uma dúvida, pode escrever para a gente. A gente, né, a gente tinha pensado nessas questões em tirar, que eu acho que são as questões mais básicas assim de previdência, né, Flávio? Você teria mais alguma informação assim para trazer para a gente sobre previdência ou outro tipo, alguma outra dica, orientação? Ó, a gente fala do Tesouro Direto, mas lá dentro da plataforma Tesouro Direto, né, nós temos 3 títulos lá. E tem um título que ele chama IPCA+. O que esse IPCA+ é? Né? Ele é atrelado, o rendimento dele é atrelado à inflação. Então, o vencimento dele, porque quando a gente fala de renda fixa, ele sempre tem um vencimento, ele sempre termina em algum momento. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um CDB de um banco, ele vai ter um prazo lá de 1 ano, 2, 5 anos. Uma hora ele termina, né? Ele sempre tem um prazo. O Tesouro Direto também. Só que ele tem essa característica um pouco diferente. Como ele tem esse título atrelado à inflação, ele sempre vai ter um vencimento muito longo. Então, a gente tem títulos lá de 2035, 45 e até 2050. Então, é bem longo mesmo, né? E esses títulos, eles são bons, por quê? Como eles estão atrelados à inflação, a gente não sabe como vai estar a inflação daqui 20, 30 anos, né? Hoje, a inflação está controlada, ela está em torno de 3%, 2,80%, alguma coisa assim no anual, né? Nos últimos 12 meses. Mas a gente já teve momentos de hiperinflação, que chegou a 30%, 40%, 50%. Então, se você investir nesse título, né, você tem uma taxa fixa, que hoje ela está em torno de 3%, tá? E mais a inflação. Então, por isso que eu acho que é muito bacana para o longo prazo, porque se você pegar a 3% hoje, que é o fixo, né? Mais a inflação do período, então a inflação hoje está 3%, então você vai ter 3 e 3, 6%. Se daqui 20 anos que a gente não tem noção de como vai estar o Brasil, né? Se a inflação tiver 20%, você vai ter aqueles 3% fixo mais 20%. Né? Então você tem sempre essa inflação acima desses 3% que é o fixo. Querendo ou não, a gente sabe que a economia oscila muito, né? Tem momentos que a inflação está em baixa, tem momentos que a inflação está em alta. A gente sabe dessa oscilação gigantesca aí que acontece. Típico, né? Em um período longo desse, você pode pegar realmente um período de oscilação boa dessa aí. Sim. E é bom que você garante o poder de compra, né? Então, se a pessoa investiu 10 mil reais, 100 mil reais agora, ela vai manter esse poder de compra lá na frente, né? Porque você vai ganhar a variação da inflação toda e mais os 3%. Então, você ganha acima da inflação. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem, que sempre que for buscar um investimento que tenha, né, um rendimento aí acima da inflação, um rendimento anual acima da inflação. Esse é o detalhe primordial, porque a gente sabe que existem investimentos aí que são pegadinhas que ficam abaixo da inflação. E aí não é investimento. A própria poupança, muitas vezes, perde para a inflação. O FGTS também, às vezes, perde para a inflação também, né? Porque e já viu agora mudou um pouquinho em bancos grandes também. Sim, também. Então, é bacana você sempre... Por isso que é bom você conhecer, né, os produtos, os ativos, porque às vezes aquele ativo, porque CDB, por exemplo, existe de várias taxas diferentes, né? Então, às vezes vai ter uma taxa que você vai ganhar, a taxa básica hoje que é 5, 5,5%, às vezes você vai ter de 7%, às vezes você vai ter, no final das contas, 4%, né? Porque ele está pagando menos do que aquela taxa mínima, que é a inflação, a Selic. Então, é preciso conhecer, porque às vezes muita gente acaba fazendo investimento em CDB, em bancos grandes, sem saber quanto ele está pagando, né? Porque isso o banco tem aquela linguagem bancária, a pessoa não entende nada, né? E se ela não for buscar, estudar esse investimento que ela quer fazer, ela realmente pode cair numa pegadinha grande aí. Sim. E às vezes ela
né, até no final de todo o período investido, talvez ela nem vai atrás muito, ela não vai saber que ela deixou de ganhar, né, também. Uhum. Então, mas é importante as pessoas, antes de investir, procurar entender como que funciona aquele investimento, como que é a característica, como que ele rende, né? Porque a gente fala muito assim, de renda fixa, você sabe como que rende. Tem um indexador, né? Então, ele pode ser a inflação, pode ser a Selic, pode ser uma taxa pré-fixada. Então, você conhece como que ele rende, né? Pelo menos até o final, você tem uma previsão de quanto ele vai te render. Isso é renda fixa. Às vezes, muita gente confunde renda fixa com uma taxa fixa mesmo, mas não é só isso. Né? Você conhece a taxa, né? Mas ela pode ter uma variaçãozinha, né? A inflação pode oscilar um pouquinho, a Selic pode oscilar um pouquinho. Mas renda variável é o oposto, né? Porque a gente não sabe como que vai render esse negócio. Então, a gente compra uma parte da empresa, né? Quando a gente fala de comprar ações, por exemplo, você compra uma parte da empresa e você espera que ela tenha lucro, né? Então, esse vai ser o seu rendimento. Se a empresa lucrar, ela vai te dar esse retorno, né? Conforme você tiver, o número de ações que você tiver. Quanto mais ações você tiver, mais vai ser o seu lucro que você vai ter. E quanto mais a empresa lucrar, também você vai ter esse retorno, né? A gente costuma olhar, assim, ações como um negócio de muito risco, né? Mas eu não acho que tem muito risco. Na verdade, é a falta de conhecimento. Não, qualquer Porque imagina, investimento sem conhecimento é um risco. exato. Mas se a pessoa ela conhece, ela espera que aquele investimento vá ser de longo prazo, né, de mais de 10 anos. Então, ela conhecendo, é muito difícil, e ela tem que ter paciência também, né? Às vezes ela tem que ter, assim, além do conhecimento, às vezes muita gente acaba entrando na bolsa e saindo porque naquele mês não foi muito positivo, né? Foi negativo, e aí ela acha que é assim, mas não é. Na verdade, existe a oscilação, mas no longo prazo, né, a tendência é o quê? Que as empresas aumentem, né? Tanto de lucro e de tamanho. Então, consequentemente, no longo prazo, a tendência é que, lógico, não dá para a gente falar que todas vão ter um bom retorno, não dá para garantir, mas a tendência é que, né, elas busquem esse resultado. Então, é mais assim, falta de conhecimento e falta de paciência, porque às vezes a pessoa entra, um mês a ação caiu um pouquinho, ela já quer sair fora, achando que não é um bom negócio, mas o negócio é para longo prazo, né? Não dá para a gente medir ali por apenas um mês, 2 meses, porque no curto prazo tudo pode acontecer, né? Muitas notícias, cenário tanto interno como política e externo também acaba afetando os ânimos aí dos investidores. Então, o cara que quer construir um patrimônio para o longo prazo, ele precisa ter essa visão e esse pensamento de que no curto prazo vai ter um balanço, né? Vai subir e vai cair. E é super normal. Sem dúvida. Bom, é isso, né? O pessoal tem alguma pergunta sobre investimento, sobre previdência, que a gente deu uma focada aqui? Se o pessoal tiver dúvidas, eles podem escrever para a gente também, tanto no direct aí do Flávio, no meu também. Quem me segue aqui, sigam o Flávio, né? Para vocês poderem também ganhar conhecimento com ele. Apesar da nossa linha de raciocínio ser muito parecida, mas é muito bom a gente, né, ter outras pessoas também nos orientando. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Existem detalhes que às vezes um fala, o outro diz, e aí vai. E a gente vai tentar agendar mais live aí para a gente poder falar mais sobre investimentos, tirar essas dúvidas do pessoal, para a gente poder quebrar vários paradigmas e tabus, certo, Flávio? Vamos sim. Vamos, e conforme as pessoas forem tendo dúvida, né, a gente vai anotando aí, que nem a gente fez da Previdência na última semana, né? A gente vai pegando os assuntos aí que as pessoas estão mais curiosas. Que as pessoas mandam alguma coisa, a gente vai e fala, porque são, né, necessidades das pessoas que às vezes a gente já não sente, né, por conta disso. E muitas vezes vai ser uma dúvida dela, mas é de outras pessoas também que acaba aprendendo ali um pouco também, né? É isso aí.
Bom, Flávio, aqui está dizendo que falta 18 segundos para acabar 1 hora da nossa live aqui. Foi ótimo, graças a Deus a gente conseguiu, nessa semana a gente Hoje conversar, foi. bater um papo, né? Espero numa próxima a gente poder se ver. Faltam 5 segundos. Pessoal, muito obrigada, um grande beijo. Obrigado, boa noite.